Muito bem, meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, se dedicam a estudar o direito registral imobiliário. Nesta série Registros sobre Registros, que vai hoje para o número 385, tratando da averbação dos contratos que são objeto do Decreto-Lei 58 de 1937, sempre que prevista essa circunstância em lei, o loteamento estiver formalizado anteriormente à vigência da Lei de Registros Públicos, ou seja, da Lei 6.015 de 1973. Meus agradecimentos e saudações à Noreg do Paraná, que faço na pessoa de sua presidente, a professora Mariana Martins Pozzenato, e de sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dallavecchia. Minha saudação também aos partícipes da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, que dá apoio a essa nossa série expositiva. Muito bem. A averbação a que eu me referi, relativa aos contratos de promessa de compra e venda, de cessões e de promessas de cessão, contratos esses referidos no Decreto-Lei 58, de 10 de dezembro de 37, está essa averbação prevista no item 3º do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015. Esse item está incluído na lista, que é do inciso 2º, dos títulos averbáveis no registro imobiliário. O inciso 1º se refere aos títulos registráveis, o inciso 2º aos títulos averbáveis. Este Decreto-Lei 58 de 1937 foi a normativa imediatamente anterior à vigente Lei 6766 de 1979, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Muito bem. A hipótese a que se refere esse dispositivo que estamos mencionando, da Lei de Registros Públicos, ou seja, da averbação dos contratos de promessa ou compromisso de compra e venda, de cessões de promessas de cessão, referíveis ao Decreto-Lei 58, possui três requisitos ou três supostos. O primeiro é que o dispositivo diz respeito a contratos, como acabei de dizer, de promessa de compra e venda, de cessões e de promessas de cessão. Bom, mas não basta que se trate desse tipo de contrato. É preciso que esses contratos tenham por objeto material o que está previsto no Decreto-Lei 58 de 1937, ou seja, lotes, ou seja, parcelamento de glebas. E um terceiro requisito é o de loteamento se ter formalizado antes da vigência da Lei 6.015. Portanto, são esses três grandes requisitos que se apresentam para atrair a incidência desse número 3 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015. Bom, o Decreto-Lei 58 determinava caber ao proprietário de imóveis, tanto imóveis urbanos quanto imóveis rurais, sempre que houvesse a intenção de pretender vendê-los parcelados em lotes e por oferta pública. Primeira coisa, portanto, que esses imóveis estivessem segregados, divididos, ou seja, gleba dividida em lotes, e que se fizesse a ideia de sua alienação mediante oferta pública, com o pagamento do preço a prazo, em prestações sucessivas e periódicas, isso está previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 58. Então, nesse caso, cabia ao proprietário do imóvel, muitas vezes ele próprio loteador, mas alguma vez o loteador poderia ser terceiro, caberia ao proprietário apresentar para depósito no cartório do registro de imóveis competente, ou seja, o cartório da situação da gleba ou dos lotes, na suposição aqui de que possa haver hipóteses em que a gleba se situe em mais de um cartório. Um memorial e uma planta. Memorial,
a normativa referia no inciso 1º do artigo 1º, em seus requisitos, e a planta vinha mencionada no inciso 2º desse mesmo artigo 1º. Além disso, o proprietário deveria apresentar para depósito no registro de imóveis outros documentos, certidões, exemplar da caderneta do contrato tipo de compromisso de compra e venda dos lotes. Com essa apresentação de todos esses títulos, principal e acessório, junto ao registro de imóveis, iniciava-se então um processo especial de registro, ou seja, algo, é pouca coisa diversa, mas algo diverso do processo comum do registro, com uma previsão específica do que fazer para esse registro perseguido, conforme o artigo 2º do Decreto-Lei 58. Ou seja, o registrador recebia o memorial dos documentos, tal como previsto esses títulos no artigo 1º, depois dava recibo dessa documentação ao depositante, autuava os títulos, ou seja, fazia autos separados para isso, verificava então a sua conformidade com a lei, uma primeira qualificação, e se estivesse tudo em ordem, tornava público esse depósito mediante um edital que era fixado e publicado depois 3 vezes no Jornal Oficial do Estado e em jornal da sede da comarca, ou pelo menos em jornal que circulasse na sede da comarca. Esse processo especial do registro encerrava-se com uma inscrição em um livro auxiliar próprio, ou seja, o artigo 4º do Decreto-Lei 58 criou um livro para o registro, um livro auxiliar em que havia a inscrição do loteamento, do parcelamento, e no qual livro também se averbavam os contratos de compromisso de compra e venda, financiamento, transferências, rescisões, etc. Essa averbação, que por sinal atribuía ao compromissário direito real oponível a terceiros, era ademais referida, pelo menos remetida, a uma inscrição que se fazia do loteamento no livro 3, que era o livro das transcrições, ou seja, esse livro 3 era o livro geral das transcrições, era o chamado antigo livrão, não é? Do registro de imóveis, e ali também se fazia a inscrição do loteamento que estava, por igual, lançada no livro auxiliar. Bom, há 2 coisas que eu queria, entre outras, parece-me essas mais relevantes, referir aqui na nossa exposição. A primeira é que o Decreto-Lei previa, no processo especial de inscrição do loteamento, a dúvida de ofício, a dúvida ex officio. Outro dia, a professora Isabela Bicalho Xavier, que é do nosso curso de pós-graduação, no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, indagava-me sobre a existência da dúvida ex officio, ou seja, da dúvida que independe de requerimento para a suscitação. No Decreto-Lei 58, parece que era assim. Se nós vamos ver a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 2º, chegamos a essa possível compreensão do significado normativo ali objeto desse dispositivo legal. A segunda questão que eu queria aqui referir é de que a inscrição imobiliária do loteamento afetava, caso de afetação jurídica, de maneira que tornava inalienáveis as vias de comunicação e os espaços livres constantes do memorial e da planta do loteamento. Então, era uma hipótese de afetação, e isto leva a que os imóveis já não poderiam ser alienados livremente pelo proprietário, tanto que já os havia afetado para uso público, como, de modo tendencial, bens de uso comum do povo. O referido Decreto-Lei 58, de 37, dispondo acerca do loteamento e da venda de terrenos para pagamento de prestações, versava sobre o compromisso de compra e venda
de maneira principal em seu artigo 11. E nesse artigo 11, o ajuste podia documentar-se, isso é interessante referir, segundo a lei, seja por instrumento público, seja por instrumento particular. E desses documentos, público ou particular que fossem, caberia constar o nome, a nacionalidade, o estado civil e o domicílio dos contratantes, a denominação e a situação dominial do imóvel, com o número e a data da inscrição correspondente, a descrição do lote objeto do compromisso, e aí se indicavam suas confrontações, a enunciação de suas áreas e outras características, além de apontar-se o número correspondente na planta arquivada no cartório, ou seja, na planta depositada no cartório de registro de imóveis. Também deveriam referir-se o preço, o prazo, a forma de pagamento, e se houvesse sinal, o valor do sinal, os juros relativos ao débito em aberto e as prestações vencidas e não pagas, cláusula penal, que tinha o seu limite de 10% do débito, a declaração da existência ou inexistência de servidão e de outros ônus reais e outras restrições ao direito de propriedade, bem como a indicação do contratante a quem incumbia o pagamento das taxas e impostos. Tudo isso está previsto no Decreto-Lei 58. O mesmo artigo 11 que eu acabo de referir, do Decreto-Lei 58, previa que o contrato de promessa de compra e venda, mas isso pode estender-se à promessa de cessão e à cessão, esses contratos poderiam ser manuscritos, datilografados ou impressos com espaço em branco, preenchíveis em cada caso. Era uma espécie da chamada, na linguagem comum, o contrato de padaria, em homenagem àqueles casos em que, pela manhã de domingo, se faziam as negociações de lotes, tomando-se o café com leite e o chamado pão na chapa, nas padarias. Esses títulos eram elaborados em 2 vias, deveriam ser assinadas essas vias pelas partes contratantes e também por 2 testemunhas, reconhecendo-se as firmas por tabelião de notas. Bom, uma vez lavradas, essas vias teriam de entregar-se dentro no prazo de 10 dias ao oficial do registro de imóveis competente. E, de maneira que ele, então, averbasse o título e restituísse ambas as vias devidamente anotadas a cada uma das partes. É interessante isso, ou seja, ele lançava no título uma anotação de que fizera a averbação correspondente. Saliente-se, então, que a norma exigia a apresentação das 2 vias do contrato, chegava a referir no plural a prática do ato registral correspondente, averbá-las. Na verdade, se averbava uma, não é? Mas averbá-las. É assim que consta da lei. Porque o objetivo não era, em rigor, o de atender à operação mesma do registro, porque aí seria suficiente uma das vias do ajuste, evidente. Mas isto sim, documentar o ato para ambas as partes contratantes. Ou seja, cada parte contratante ficava com o ato registral documentado. Era exigível a outorga uxória, desde que, claro, casado o vendedor, bem como que as procurações que se houvessem passado pelos contratantes estivessem já ou fossem arquivadas no cartório imobiliário. Cabe notar ainda aqui o seguinte, a averbação que nós estamos examinando aqui diz respeito aos contratos, já dissemos isso no início, de compra e venda, de cessões e de promessas de cessão, objeto do Decreto-Lei 58. Por que eu insisto nisso? Porque a Lei 6.015 prevê o registro, já não a averbação, mas o registro, estrito sensu, dos demais contratos de compromisso de compra e venda, etc. São aqueles que não são objeto do Decreto-Lei 58. E, por fim, é preciso atender a que o item 3º do inciso 2º do artigo 67 da Lei 6.015, esse que nós estamos aqui examinando, prevê a averbação dos contratos objeto do Decreto-Lei 58, reitere-se isso,
quando o loteamento estiver formalizado anteriormente à vigência da mesma Lei 6.015. Ora, essa Lei 6.015 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1976, de acordo com o seu artigo 198. É uma lei de 73, mas cuja vigência se dá em 1º de janeiro de 76. De maneira que, se o loteamento estiver formalizado, vamos supor, em 75, ele atrai essa espécie de averbação que está prevista no item 3º do inciso 2º do artigo 167. Muito bem. Eu hoje preferi, quase que constrangido, elaborar a nossa exposição da série Registro sobre Registro de maneira gravada, em virtude de um compromisso jurídico que tenho a partir das 19 horas, exatamente 19 e pouco, exatamente o horário em que está prevista a ida ao ar pelo YouTube desta nossa exposição. Então, preferi gravar para garantir que isso corresse bem, tanto mais que de quando em quando estamos tendo aí surpresas com o sinal da internet. Eu, mais uma vez, quero agradecer a Noreg do Paraná e a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral pelo apoio que concedem a esses nossos encontros. Agora, ainda no final do mês, eu devo participar, para honra minha, de um evento que a Noreg Paranaense e a Academia Paranaense promoverão na cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, em que se lançará a ideia seria, podemos dizer assim, de uma universidade volante, de cursos volantes acerca do registro de imóveis e das notas. Começaremos no Paraná e, na medida em que isto for encorpando e obtenha também alguma sustentação de natureza financeira para pagar os custos, o dispêndio dessa deslocação, nós vamos tratar de ver se expandimos para mais lugares do país. O Paraná vem adotando uma linha de conduta, graças à Noreg. Eu quero agradecer tanto à atual presidente, a professora Mariana Pozzenato Martins, quanto à professora Mônica Dalla Vecchia, que foi a presidente anterior, pelo apoio que vem dando às iniciativas acadêmicas. E o Paraná, como eu dizia, vem ocupando um protagonismo nessa área, chamemos-la assim, pedagógica ou docente do direito imobiliário registral. Agradeço também a todos aqueles que participam desta nossa exposição no momento de sua apresentação primeira, mas bem como aqueles que participam posteriormente assistindo a essa explanação gravada. Amanhã, dia 20 de agosto, prosseguimos com o estudo das fontes do direito notarial e registral, o que se fará também às 19 horas, nesse mesmo canal do YouTube, na série Claves Notariais e Registrais. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus assim permitir.